Shalom, tudo bem? Estamos finalizando, o dia de Yom Kippur. Eu espero que você tenha compreendido e espero que você tenha feito uma reflexão, junto ao Senhor, enfim, que você tenha participado desse momento que é muito especial. E ele é bíblico também, Está lá por causa das festas, enfim. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje vamos falar de Lucas, capítulo 7. O centurião de Cafarnaum se encontra também em Mateus. Os anciãos judeus foram até Jesus levando o pedido de um centurião romano e declarando que ele era simpatizante do povo judeu. Então, assim, na cabeça dos anciãos, ele era merecedor, de uma benesse de Jesus. Ele tinha até construído uma sinagoga para eles. Por isso, merecia esse favor especial de Jesus, Jesus foi com eles. Quando estava próximo à casa do centurião, este sai ao seu encontro e declara que ele não é digno de receber Jesus. Basta que ele apenas dê uma ordem. Essa passagem é também utilizada na liturgia da Igreja Católica, quando diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. E Jesus, ouvindo essa declaração, fica maravilhado. Diz e declara para as pessoas que o seguiam que não viu em Israel tamanha fé como a do centurião. Naquela mesma hora, o servo foi curado sem a presença física de Jesus, porque basta uma palavra do Senhor para que o milagre aconteça. O filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim não se chama Naim. Naim era o nome da cidade, que era comum se referir às pessoas, falando o nome da cidade. Jesus, ao se deparar com o enterro e vendo a mãe desolada pela perda do seu único filho, enche-se de compaixão por ela e ressuscita o jovem. O povo declara que um grande profeta se levantou entre eles. Isso nos remete à passagem do mesmo tipo de milagre que ocorreu lá atrás, operado por Elias, que ressuscita o filho da viúva de Serepta, que você pode verificar lá em 1 Reis 17, dos versículos 17 a 24. A reação do povo é a mesma nas duas passagens, de aclamar a Deus. João envia 2 discípulos seus a Jesus. Também se encontra em Mateus. João estava preso e envia 2 de seus discípulos para tirar dúvidas com Jesus se ele é ou não o Messias. Eles fazem a pergunta de forma enigmática e Jesus opera milagres e maravilhas diante deles e pede que relatem a João o que viram. Também sua resposta é de forma enigmática. Ele está falando da profecia que você pode verificar lá em Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6. Quando os mensageiros de João saem, Jesus começa a falar e elogiar a João Batista e declara que ele é quem foi profetizado pelo profeta Malaquias 3:1, no capítulo 3, versículo 1. Jesus diz mais que todos que ouviram a João e foram batizados por ele foram justificados diante de Deus. Os fariseus e os doutores da lei não se batizaram, portanto, não foram justificados, E encerra com uma comparação entre João Batista e ele, quando diz que as pessoas não se alegraram com ele, que trazia alegria, e nem com João, que trazia correção. Diz que João não comia e não bebia, e foi criticado. Veio ele que come e bebe, e é criticado como beberrão e comilão, e é amigo dos publicanos e pecadores. Essa última frase é de difícil interpretação, podendo ser, entre outras coisas, que a sabedoria é para todos, ou ainda que os filhos reconhecem quem ele é. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa passagem só se encontra nesse evangelho. Jesus estava na casa de um fariseu de nome Simão. Uma mulher pecadora que não é nomeada entra com um vaso de alabastro com unguento e se prostra aos pés de Jesus. Com suas lágrimas, molha os seus pés e com seus cabelos seca-os. Também derrama um unguento nos seus pés.
O fariseu tem maus pensamentos em relação àquela situação e, em pensamento, faz críticas. Jesus, como é onisciente, sabia exatamente o que ele estava pensando e conta uma história em relação a devedores, levando Simão a uma conclusão em relação aos pecados perdoados. E explica a posição daquela mulher, mostrando que Simão não o honrou. E aquela mulher, que era considerada pecadora, o adorou em todo o tempo, se prostrando com seu dinheiro, que é um unguento, né? Com lágrimas, com seu trabalho e com seu amor. E Jesus declara à mulher que seus pecados lhe são perdoados. E diz à mulher: a tua fé te salvou. Aqui a palavra salvou, no grego, é sozo. E é descrita no dicionário Strong como salvar, sarar, curar, preservar, manter seguro e ileso, resgatar do perigo ou destruição, libertar. Outro significado, salva da morte física, através da culpa e da morte espiritual, perdoando os pecados e suas consequências. Sozo, em culturas primitivas, é traduzido simplesmente por dar uma nova vida e fazer ter um novo coração. Eu coloquei a explicação porque essa palavra, ela vai muito além do salvar puro e simples, né? As consequências da vida daquela mulher deviam ser bastante pesadas. E quando Jesus diz que ela está salva, abrange infinitas coisas, né? Então, assim, para a gente ter uma compreensão maior, tá bem? Daqui a pouco a gente se vê novamente e vamos dar continuidade ao nosso estudo.